Olá, tudo bem com vocês? Estão se lembrando da professora? Bem, no roteiro de hoje daremos continuidade ao projeto didático Contos de Assombração. As atividades propostas aqui estão na etapa 3, ou seja, trabalharemos a partir da atividade 3D na página 211. Essas atividades têm como objetivo ampliar o repertório de contos de assombração e a análise dos recursos que os autores utilizam na escrita deste gênero textual. Este momento de estudo servirá de apoio na hora em que você for construir os seus próprios contos. Vamos então para as atividades? Não se esqueça! É importante sempre colocar a data e registrar o que você fez no seu caderno e no seu livro, combinado? Primeira atividade, atividade 3D, página 211, ampliando o repertório. Análise de recursos usados no conto 1. Nesta atividade trabalharemos com o primeiro conto que lemos no roteiro da semana passada. Lembram-se? Ele se chama Entrando no Quarto Misterioso, das páginas 204 e 205. Leia novamente este conto e selecione quais foram os recursos que o autor utilizou para a construção do texto, com o fim de criar um suspense, tornar a história assombrosa, descrever os personagens, a ambientação e também como é que ele fez a marcação do tempo. Por exemplo, quais são os recursos que o autor utilizou para causar um suspense? Será que ele usou palavras diferentes? Será que ele construiu algumas expressões? Como que ele fez isso? Ou ainda, como que o autor demonstra a passagem do tempo? Ele diz assim, que ano que se passa aquela história? Ele vai falando, ontem aconteceu isso, amanhã será um grande dia. Ele mostra a passagem do tempo dessa forma? Estas são as maneiras de utilizar a língua para demonstrar as ideias e construir a história. Após identificar esses recursos, você deverá organizá-los na primeira coluna do quadro da página 211. Lembre-se que neste momento faremos esse exercício apenas com o conto 1 entrando no quarto misterioso. Se tiver dúvidas na hora de fazer, procure os professores que estão à disposição por meio dos canais de comunicação oferecidos pela sua escola. Segunda atividade, ampliando o repertório. Análise de recursos usados no conto 2. Continuaremos na resolução da atividade 3D da página 211. Só que agora nós vamos retomar o conto 2, A Velha de um Olho Só, das páginas 205 e 207. E assim como vocês fizeram com o outro texto, selecione quais foram os recursos que o autor utilizou para a construção do texto a fim de criar um suspense, de tornar a história mais assombrosa, de descrever os personagens, fazer a ambientação e marcar o tempo. Após identificar esses recursos, organize-os na segunda coluna do quadro da página 211. Se surgirem dúvidas, vocês podem consultar o primeiro quadro que construíram ou, é claro, entrar em contato com os professores que estarão à disposição por meio dos canais de comunicação oferecidos pela sua escola. É importante lembrar que analisar os recursos que o autor utiliza ao escrever nos faz compreender melhor a história, além de conhecermos com clareza os personagens e as suas ações. Esse tipo de análise não é muito simples, eu sei disso, mas ela é muito necessária para sabermos fazer o melhor uso da língua portuguesa e dessa forma escrevermos com mais qualidade. Se esforce para identificar como esse autor fez o uso da língua. Pode ser que nem todos os recursos fiquem claros para você e não tem problema. Registre o máximo que compreender na tabela e, se necessário, entre em contato com o seu professor. Ele poderá te auxiliar trazendo novos exemplos.
Terceira atividade, momento de pesquisa, questão número 3 da página 212. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre o gênero contos de assombração, chegou a hora de você pesquisar em livros ou sites outros contos. Se for possível, peça auxílio a algum familiar, tanto para pesquisar quanto para selecionar os contos e os autores. Aproveitem esse momento de pesquisa para conhecer diferentes contos e diferentes autores. Na internet tem uma porção deles. Na primeira parte da pesquisa, você irá buscar diferentes contos de assombração e escolher alguns que você achar assim mais interessante. Registre na tabela da página 212 os títulos desses contos e os nomes de seus autores. Lembre-se de procurar por contos indicados para estudantes da sua idade, ok? Se por acaso você encontrou muitos contos interessantes e o espaço do livro ficar muito pequeno para tantos contos assim, registre no seu caderno os títulos e os autores. Quarta atividade, glossário de contos de assombração, questão número 4. Ainda na página 212, agora na terceira coluna do quadro, você completará o quadro da pesquisa feita na atividade anterior. É hora de elaborar um glossário com palavras como assombração, horror, macabro, mistério, sinistro, suspense e terror, entre tantas outras palavras dos contos que vocês pesquisaram. Ou seja, nesta coluna você deverá registrar as palavras que aparecem em todos os contos de assombração. Pense quais palavras você percebeu que se repetem em todos esses contos que você pesquisou e que dão essa ideia de assombração. Quais as palavras os autores utilizam para marcar o conto como um conto de assombração? Pode ser que algumas palavras apareçam em um conto e em outro não. Por exemplo, se você encontrou a palavra fantasmagórico no primeiro e no segundo conto que pesquisou e não encontrou nos demais contos, registre essa palavra assim mesmo, como eu vou mostrar no exemplo para vocês. O glossário é um catálogo de palavras que pertencem a um mesmo assunto ou um campo de pesquisa, que deve estar em ordem alfabética para facilitar a consulta de palavras peculiares que aparecem no conto. Se sentirem dificuldade em elaborar este glossário, consulte os professores que estão à disposição. Eles estão prontos para te ajudar por meio dos canais de comunicação oferecidos pela sua escola. Quinta atividade, atividade 3E, indicação de leitura, item 3, páginas 213 e 214. Nesta atividade, você escolherá um conto, aquele que mais tenha gostado durante a pesquisa realizada. Quando nós gostamos de uma história, podemos indicar para alguém, certo? Mas quais informações nós precisamos oferecer para indicar um conto? Quais informações são importantes para que façamos com que outra pessoa se interesse pelo conto tanto quanto a gente se interessou? Para ajudar a elaborar essa indicação, você tem um roteiro para seguir. Ele está lá na página 213, na atividade 2. Essas são as informações importantes que sempre precisamos pensar quando estamos fazendo uma indicação. O título, quem é o autor, onde e quando aconteceu o conto, de que forma o autor descreve essa história. É de uma forma emocionante? É de uma forma que dá medo? Quem são os personagens? Como o autor fez a descrição dos personagens? Qual enigma aparece no conto? E esse enigma é resolvido? Como é resolvido? Palavras ou expressões que são características do conto de assombração utilizadas pelo autor que mais lhe chamam a atenção. E por que
você recomenda a leitura para os colegas ou familiares? Essas informações são muito importantes. Agora você irá registrar no item 3 das páginas 213 e 214, respondendo as questões da letra A até a letra I. Lembre-se que essas informações são referentes ao conto que você mais gostou e que está indicando este conto para alguém. Se o espaço nas linhas for pequeno para escrever todas essas informações, faça no próprio caderno. Após registrar as informações no livro ou em seu caderno, vocês podem até gravar um vídeo fazendo essa indicação. O que você acha, hein, da minha ideia? Quanto mais entusiasmado for essa indicação, mais curiosas as pessoas ficarão para ler também esse conto. Se for possível, peça ajuda para algum familiar para fazer essa gravação e verifique com a sua escola a possibilidade de até postar na página do Facebook da escola. Essas indicações serão um sucesso. Se não for possível postar a sua gravação, pode enviar esse seu pequeno vídeo para os seus amigos pelo WhatsApp. E eles também podem enviar para você os vídeos que eles fizeram. Assim, fica divertido saber o que os colegas pesquisaram e aproveitar para matar a saudade dos amigos. Você pode fazer uma atividade por dia durante a semana. Essa videoaula ficará disponível online para que você possa assistir quantas vezes quiser e achar necessário. E também, se precisar, poderá pausar e retomar na hora que achar mais adequado. Mas então, quais as atividades mesmo você deve realizar neste roteiro dessa semana? Primeira e segunda atividade, atividade 3D, itens 1 e 2, página 211. Seleção dos recursos que o autor usou para escrever os contos de assombração. Preenchimento da tabela. Terceira atividade, atividade 3D, momento da pesquisa, item 3, página 211, pesquisa de outros contos. Quarta atividade, atividade 3D, momento da pesquisa, item 4, página 211, a construção de um glossário. Quinta atividade, atividade 3E, dicas de indicação de leitura, item 3, da letra A até I, páginas 213 e 214, indicação de uma leitura. Espero que tenha ficado claro e que você tenha gostado das atividades. Afinal, quando voltar para sua escola, você fará com os seus amigos uma coletânea de contos. É preciso ir se preparando, não é mesmo? Não se esqueça, se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor de sua escola. Eles estão a postos e preparados para te ajudar. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.